falando semana passada, e nós queremos continuar ministrando esse tema, os sinais da vinda de Cristo. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, verso de número 15 em diante. Melhor dizendo, vamos ler o versículo 3, capítulo 24, verso de número 3, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 24, verso 3 em diante diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Queridos, aqui no verso 3 de Evangelho de Mateus, os discípulos, logo após Jesus falar sobre o templo, no verso 2, ele porém lhe disse, Jesus disse aos discípulos: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E Jesus, ele está no Monte das Oliveiras sozinho. De repente a Bíblia diz que os seus discípulos se aproximaram dele em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? E a terceira pergunta é: e também que sinal acontecerá para que venha a consumação dos séculos, ou senão o fim do mundo? Verso 3, não é? Verso 4 diz assim: E Jesus lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6: E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. 7 diz: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Queridos, como eu falei semana passada, domingo passado, os discípulos, eles fizeram 3 perguntas a Jesus, e o capítulo 24 e 25 de Mateus, Jesus está respondendo as 3 perguntas. Porém, Jesus, se nós não dividirmos da forma correta esses 2 capítulos, a quem Jesus está direcionando aquilo que ele está falando, nós acabamos que misturando as coisas e trazendo para a igreja o que Jesus falou aos judeus, pegando dos judeus o que Jesus falou lá para os judeus e trazendo para a igreja. E aí nós fazemos uma confusão daquilo que Jesus está falando. Mas eu quero ensinar você que tem uma caneta, você que tem um caderno, você que tem um papel, você que tem algo para você anotar, anote isso que eu vou falar. Se você quiser colocar aí nos comentários o que eu estou falando, pode colocar. O capítulo 24, 25 tem que ser dividido em 3 partes. Do verso 3 ao verso 30
e 1 do capítulo 24, Jesus está falando aos judeus. Do verso 32 do capítulo 24 ao verso 30 do capítulo 25, Jesus está falando à igreja. E do verso 31 do capítulo 25, Jesus, ao verso 46, Jesus está dirigindo aos gentios, aqueles que não são judeus e aqueles também que não são igreja de Cristo, que não aceitaram a Jesus. Então nós falamos até o versículo 14 a semana passada. Por exemplo, se você pegar aqui o verso 12 em diante do capítulo 24, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas Jesus está direcionando esta palavra aos judeus. Então, quando a Bíblia fala: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, aqui Jesus não está falando de salvação do inferno. Jesus está falando da salvação do princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, pestes em vários lugares, terremoto e fome. Jesus está falando dessa salvação e não da salvação do inferno. Verso 14, Jesus falando aos judeus: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho é somente um, porém ele se divide em duas partes. O evangelho da salvação, que é chamado hoje como o evangelho da graça, essa é a primeira asa. A segunda asa é o evangelho do reino. Mais ou menos há uns 5, 10 anos atrás, não se ouvia falar de evangelho do reino. Tudo era falado sobre salvação. A partir de um tempo para cá, muito se falam sobre o evangelho do reino. Por quê, pastor? Porque, queridos, nós já vemos esses princípios das dores acontecerem. Quando Jesus ele fala de falsos profetas, pesquisa aí na sua casa, escreva lá falsos Cristo no Google, você vai ver quantos falsos Cristos. Se você pesquisar sobre terremotos, todos os dias tem terremotos. Se você pesquisar sobre fome, você vai ver quantas pessoas, quantas nações passando fome. Se você for ver sobre guerra, muitas guerras já aconteceram, reinos contra reinos, e tudo isso está acontecendo. Sabe, queridos, então eu posso afirmar para você que o início do capítulo 24, daquilo que Jesus falou no Monte das Oliveiras aos seus discípulos sobre esses acontecimentos, já está acontecendo, já vem acontecendo. Por isso o princípio das dores já está acontecendo. Pastor, então o que falta para vir Jesus voltar e buscar a tua igreja? Jesus vir buscar a volta de Jesus, o que falta? Falta somente a pregação do reino em todas as nações. O que falta para Jesus voltar é somente isso, é somente a pregação do reino. E quando o verso 14 do capítulo 24 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, ou por todas as nações, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E no meu conceito, falta poucas nações para ouvir o evangelho. Somente aquelas nações que é proibido de se entrar o evangelho de Jesus ali. Mas eu tenho a certeza que Jesus irá levantar pessoas, homens, mulheres decididas a entrar lá, a ser morta por amor do evangelho, para pregar o evangelho do reino a toda a criatura. Verso 15 do livro de Mateus 24 diz: quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Nós já lemos esta parte aqui, está em Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 e Daniel 12, 11.
Você que me ouve, coloca aí nos comentários. E depois vocês vão lá para Daniel após encerrar esta live. O profeta Daniel, ele fala sobre o abominável da desolação. O abominável da desolação, aqui Jesus já começou a falar sobre a grande tribulação, porque Daniel, ele fala sobre a última semana, ou seja, a última semana será 7 anos, porque Daniel fala da semana de anos, e serão os últimos 7 anos. Daniel fala que será 3 anos e meio de falsa paz, e 3 anos e meio de uma grande e terrível perseguição contra os santos, contra aqueles que ficarem aqui. No verso 16 diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Que Jesus está falando sobre o anticristo que se levantou lá no templo. Também, para que se cumpra a palavra, terá que ser reconstruída o 3º templo em Jerusalém. E quando o abominável da desolação ele erguer ali a sua imagem, e ele declarar a adoração, uma lei que todos terão que adorar aquela imagem, aí Jesus ele vai falar sobre a fuga. Aí Jesus ele vai falar sobre a fuga. Mas lembrando que Jesus está falando aos judeus, não está falando para a igreja. Porque imagine só, não tem sentido se, por exemplo, alguns de nós ficar aqui nesse tempo da grande tribulação e o anticristo se manifestar em Israel. Não tem lógica o anticristo se levantar, Josué, lá no templo em Israel e colocar um decreto sobre adoração a ele. Mas a nação de Israel conhece as leis de Moisés, que diz: não adorará outros deuses. E Jesus fala para eles, para os judeus, a hora que acontecer isso, do anticristo se levantar lá no lugar santo, no templo, no verso 16 Jesus fala: então fujam para os montes. Jesus falando aos judeus. Nós que estivermos aqui no Brasil, por exemplo, não tem lógica ir para a Judéia nesse tempo, não tem lógica ir para os montes nesse tempo. Verso 17 diz: quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Jesus está falando dos dias da perseguição do anticristo à nação de Israel, aos judeus. Então, por exemplo, o anticristo colocou lá, se manifestou no lugar santo, colocou o decreto. Jesus está falando: quando acontecer isso, fuja, se esconda. Quem estiver no eirado, em cima da casa, não desça. Quem estiver lá no campo, não volte às casas querer pegar as suas roupas. Jesus está falando: é para vocês fugirem, porque a perseguição será tanto que aqueles que não aceitarem o que o anticristo colocar, decretar ali sobre aquela nação, todos de toda a terra será morto. E Jesus está instruindo para que fuja. Mas esta palavra Jesus está dizendo aos judeus. E por que é que ele fala: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias? Porque como que vai correr com criança de colo? Certamente será pego e será morta. Verso 20 diz: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Por quê, pastor? Jesus disse aos judeus: orem para que esse dia não seja no inverno e nem no sábado. Porque imagine Israel no inverno
chega a negativo 50 nos montes e no deserto. Como que se isso acontecer no inverno, como que vão sair de casa com negativo 50 para correr, se esconder, para fugir? Não vão ficar em casa e vão ser mortos também. E quando Jesus fala orai para que isso não aconteça no sábado, é porque o judeu, quando chega a sexta-feira, se eles estiverem dirigindo o seu carro, indo para sua casa e der o horário do sábado ou do Shabat, como eles chamam, eles param o carro, eles entram em um ônibus e vão até a casa. Se der o horário do Shabat na sexta-feira, ao virar do dia, eles não podem dirigir, eles não podem nem ir embora caminhando, porque se eles suarem, é um pecado, é considerado um pecado. Em todos os hotéis de Israel tem um elevador para o sábado. Esse elevador, eles não precisam nem apertar o botão, ele sobe parando em todos os andares, para eles não precisar apertar o botão. E eles também não saem de casa, porque se eles suarem, eles já estão pecando contra aquilo que eles creem, porque ainda eles estão sobre a lei. Por isso Jesus falou: orem para que esse dia não seja inverno e para que não seja no sábado, porque se o anticristo ele acontecer esse dia no sábado, o judeu ele prefere morrer do que fugir. Verso 21: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Vou ler novamente o versículo 21, é um versículo que falou muito comigo. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Quando eu li esse texto, Jesus estava falando aos judeus que nesse tempo da grande tribulação nunca houve algo, tamanha perseguição como será nesse tempo. Aí eu fiquei pensando em casa, meditando, quando a nação de Israel ficou cativa no Egito, sofrimento. Quando a nação de Israel ficou cativa na Babilônia. Quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho e houve perseguição em todo lugar, morte. Mas Jesus disse a eles aqui, instruindo os judeus, que nesse tempo da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio do anticristo sobre a terra, não vai se comparar o que eles passaram no Egito, o que eles passaram na Babilônia, os primeiros cristãos, os primeiros discípulos passaram para anunciar. E também não vai se comparar sobre a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler ele começou a matar os judeus. Estude na sua casa sobre a morte dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Hitler ele fez um buraco tão grande em um lugar que eles tinham que matar em massa os judeus. Aí eles enchiam o baú dos caminhões de judeus. Eles adaptaram a fumaça do escapamento do caminhão, de vez de soltar fora, eles jogaram dentro do baú com os judeus trancados ali dentro, porque eles tinham que matar em massa, asfixiados todos. Então eles chegavam com o caminhão baú perto do buraco tão grande e já jogava todo mundo ali. E aqueles que não morriam asfixiados no caminhão, quando eles jogavam no buraco os judeus, eles enterravam vivo. Estude na sua casa sobre a Segunda Guerra Mundial e a perseguição de Hitler com os judeus.
Só que Jesus fala no verso 21 que tudo isso que o judeu passou não se compara com o dia da grande tribulação. Acontecerá, queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, para você ter noção como será. Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel 12, 1. Você que está aí na live, puder colocar nos comentários. Daniel capítulo 12, verso 1. O subtítulo é o tempo do fim. Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel capítulo 12, verso 1. Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Todos nós conhecemos a batalha do Armagedon, do Apocalipse. É isso aqui. No meio de trevas, no meio de guerra, no meio da grande tribulação, Deus enviará o anjo Miguel à terra para guardar os santos de Israel, os judeus que têm o nome escrito no livro da vida. Agora abra sua Bíblia em Zacarias Zacarias 14, verso 1. Aleluia. Diz assim, Zacarias 14, verso 1: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Zacarias 14, verso 1 e verso 2, está falando que nesse tempo de opressão para Jerusalém, para Israel, para todas as nações, o anticristo vai reunir todos e vai voltar contra Jerusalém. E nesse dia que ele se levantar no lugar santo, eles vão sair às casas. Por isso que Jesus disse: você que está em cima do telhado, não desça. Você que está no campo, não volte buscar a sua capa. Por quê? Porque as casas serão saqueadas. E quando eu li aqui que as mulheres serão forçadas, as mulheres serão violentadas. Violentadas. Queridos, e a metade quase da nação será levada cativa, e a outra metade da cidade não será expulsa. Por isso você imagina como será esse tempo, o tempo da grande tribulação. Versículo 22 de Mateus 24 diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Como assim, pastor? Verso 22, Jesus está falando que por causa dos escolhidos judeus que estarão ali,
Deus ele fará os dias se abreviarem, porque se os dias não fossem abreviados, não sobraria um judeu vivo sobre o ataque do anticristo. Deus ele vai abreviar o dia, por amor daqueles judeus que têm o nome escrito no livro da vida. Porque se Deus não abreviasse esses dias, não abreviar os dias, não ficaria nenhum judeu vivo ali em Israel. O anticristo iria matar todos. Verso 23 diz: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Sabe, queridos, para nós essa palavra ela não faz muito sentido. Por isso que é para os judeus, primeiro, que quando Cristo se levantar, nós não iremos para Israel. Se nós ficarmos aqui, nós temos que nos esconder por aqui. Segundo, que nós já conhecemos o único Cristo, o Senhor da nossa vida. Por isso, se falarem para nós que conhecemos Jesus, o Cristo está ali, a primeira coisa que nós vamos fazer é não acreditar. Por quê? Porque nós conhecemos a palavra. Mas esse versículo aqui é um grande problema para os judeus, porque os judeus não receberam Jesus como Cristo, como o Messias. Até esses dias estava passando na Netflix uma série sobre o Messias, que você que assistiu, você sabe que parece muito mais com o anticristo do que Jesus. Então não faz sentido para nós, mas para Israel esse texto aqui é um problema. Por quê, pastor? Porque o anticristo virá como eles esperam o Messias vir, sendo alguém poderoso, falando sobre política, alguém que irá resolver o problema financeiro do mundo, alguém que talvez vai fazer sobrar muitas coisas sobre a terra, nos primeiros 3 anos e meio de falsa paz. Mas Jesus ele veio falando aos judeus, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus está falando aos judeus: quando ouvir que ele está ali ou aqui, fique em paz, não vá atrás dele, porque quando o verdadeiro Cristo vier, será como um relâmpago que vem do oriente para o ocidente. Ele virá até vocês, vocês não precisam sair atrás dele, é ele que virá a vocês. Porque se não for assim, são falsos cristos. É isso que Jesus está falando. Se você tiver que ir até ele, já é um sinal que não é o verdadeiro. Porque o verdadeiro Filho do Homem vai vir como o relâmpago que vem do ocidente, do oriente, e se mostra até o ocidente. Ou seja, ele vai vir até nós.
Ele vai vir até aqueles que ficarem. Verso 28: onde estiver o cadáver, aí ajuntarão-se os abutres ou as águias. Verso 29 diz: a vinda do Filho do Homem, logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Aqui, quando fala sobre o relâmpago, sobre tudo isso, vai se cumprir ali o livro dos 7 selos, e vai se cumprir ali as 7 trombetas, sobre a manifestação no terço das ervas verdes da terra, sobre a manifestação sobre a terça parte do mar, sobre a terça parte das águas doces, sobre a terça parte da terra, sobre a terça parte dos homens. Aqui vem acontecendo tudo isso. Depois que tocar as 7 trombetas, aí sim inicia o verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles. Depois que aconteceu o toque das 7 trombetas, aí a Bíblia diz: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Isto já havia sido profetizado por Isaías capítulo 13 verso 10, Ezequiel 32 verso 7, Joel 2 verso 31. 3 profetas do Antigo Testamento já havia profetizado. Aí verso 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Até aqui o verso 31, Jesus está direcionando aos judeus. Jesus está falando: quando passar a grande tribulação, o livro dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, o sol vai escurecer, a lua não vai ter brilho, as estrelas vão cair, vai virar uma densa treva sobre a terra. Aí ele diz: aí então o Filho do Homem virá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Guarda esta palavra quando você estudar sobre a volta de Jesus. Quando tem essa palavra nuvens, é que Jesus está voltando, está falando da volta de Jesus. Quando a palavra nuvens, se você vê em Atos 1, comecinho de Atos ali, Jesus fala: assim como eu irei, com as nuvens vocês também verão eu voltar. Quando a palavra nuvem aparece, está falando da segunda volta de Cristo. Só que quando você lê a Bíblia e fala sobre o arrebatamento, ou o rapto dos vencedores, sempre vai ter a palavra trono. A diferença está entre essas duas palavras. Quando fala das nuvens, é a volta de Jesus, mas quando fala do trono, fala do arrebatamento ou do rapto, que será algo repentino. E aqui Jesus está falando: e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus.
Por quê, pastor? Ele está falando aos judeus. Quando ele voltar, os anjos tocando as trombetas, os anjos soprando os ventos dos quatro cantos, os judeus escolhidos de todas as nações. Por exemplo, tem judeu em toda a nação. No Brasil, o avô do Silvio Santos, ele veio fugido da perseguição da Segunda Guerra Mundial. O Silvio Santos, ele é um judeu, mas ele é brasileiro, porque nasceu aqui. Então esse texto está falando que todos os judeus espalhados às nações serão reunidos em um só lugar, de uma outra extremidade. Todos esses versículos que eu li, se nós lermos e trazer para a nossa vida, nós vamos entender também. Mas Jesus, como eu disse, está falando aos judeus. A partir de agora, do verso 32, Jesus está falando à igreja. Porque todas as vezes que Jesus falou em parábolas, era para a igreja. Todas as vezes que Jesus falou em parábolas, era para a igreja. E aqui Jesus, ele vai falar sobre a parábola da figueira, exortação à vigilância. Você que pode, só para você entender como Jesus está falando com a igreja, eu vou ler o versículo 42, que diz assim, Mateus 24, verso 42: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Pastor, como é que Jesus agora vai falar à igreja? Você percebeu que no finalzinho Mateus disse: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não tem como ser para os judeus. Por quê, pastor? Porque os judeus não receberam Jesus como Senhor. Esse é um texto chave para você entender que Jesus aqui está falando com a igreja. E vamos lá no verso 32, capítulo 24, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Jesus está falando, assim como Israel é comum ver figueira, e no inverno ela fica seca, ela não tem folhas. Mas quando começa a brotar os ramos e as folhas, logo se sabe, é uma lógica, o verão está chegando. E aí verso 33 ele diz: assim também vós, igrejas, vós filhos de Deus, quando virdes todas estas coisas, eu pergunto a vocês, que coisas? Nação contra nação, reino contra reino. Quando nós igrejas ver fome sobre a terra, quando nós igrejas ver terremotos acontecendo, quando nós igrejas ver que o evangelho do reino está sendo pregado sobre todas as nações, Jesus diz no versículo 34: em verdade vos digo, quando vocês ver tudo isso acontecer, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Como assim, pastor?
Eu creio, que nós somos esta geração, porque nós estamos vendo tudo isso: fome, terremotos, pestes. O Covid-19 é uma peste, é uma praga, e os nossos olhos estão contemplando isso. Guerras, rumores de guerras. Israel é do tamanho um pouco menor que Santa Catarina, é pequeno, e Israel é rodeado de todas as nações inimigas, aonde os soldados ficam um com uma arma mirando o outro, porque ali respira a guerra 24 horas por dia. Direto a gente está vendo aí o presidente dos Estados Unidos ameaçando outras nações. Esses tempos atrás ele disse ao Irã: ele atacou o Irã, ele explodiu algo lá no Irã, e o Irã queria atacar os Estados Unidos. O presidente disse: se vocês fazer qualquer coisa contra um soldado americano, o próximo ataque será em 52 alvos. Se você pesquisar, você vai ver tudo isso. Rumores de guerras, uma nação que odeia outra nação, reinos contra reinos, fome. Então, Jesus está falando sobre a parábola: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Agora Jesus está falando para a igreja, queridos, e eu posso afirmar que a volta de Jesus está próxima. Assim como se olha na figueira as folhas, os ramos, e aponta para o verão, quando Jesus está falando, quando vocês verem estas coisas acontecer, não passará esta geração. O tempo de se preparar para Jesus é agora. Jesus, ele não, pastor, mas não tem mais, querido. O tempo de se render, de se envolver com Deus é agora. Aí agora no verso aqui de número 37, Jesus diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Ele vai dizer aqui: portanto, assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Jesus está falando para nós, igrejas, e o apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele diz que Noé, ele não só construiu a arca, mas Noé, ele era um pregador do evangelho aonde ele morava. Você já imaginou nos dias de Noé, que antecederam ao dilúvio? Noé em uma terra seca, cortando madeira, pregando. As pessoas vinham até ele e ainda não havia chovido. Falava para Noé: esse velho está ficando louco. Construir uma arca desse jeito, fazer algo assim. Por que você está fazendo isso? Porque a Bíblia aqui não está dizendo algo de pecado, que casavam e davam-se em casamento, comia, bebia. Não é nada de errado comer, beber e casar. O que estava errado é que eles só pensavam em si.
E eles não ouviam a palavra que Noé falava. Eles não acreditavam naquilo que Noé estava dizendo. Olha, Deus veio a mim e falou: eu estou construindo isso porque Deus vai mandar um dilúvio. Mas eles não queriam saber dessas coisas. Eles queriam saber de viver a sua vida. Eles queriam saber de comer, beber, casar, e não está nem aí com aquilo que Deus está falando. E aqui está o problema para aqueles que se falam, aqueles que se dizem igrejas do Senhor, que não está nem aí com as profecias, com aquilo que Deus está falando, não está nem aí com os acontecimentos que está acontecendo aí fora. Mas Jesus está dizendo: olha, fiquem atentos, não tomem o exemplo por aqueles que viviam nos dias de Noé e não estava nem aí com a palavra que Noé falava. Se atentem, por quê? Porque depois que Noé ele constrói a arca, ele passa 100 anos fazendo aquele projeto, um projeto que parecia talvez desnecessário. É o que passa na cabeça de muitas pessoas, que ter uma vida com Cristo por muito tempo, a vida toda, negando a si mesmo para fazer a vontade de Deus, alguns momentos parece desnecessário, porque desde que nós entendemos por gente, nós ouvimos sobre isso. Mas os sinais estão aí. Eu não preciso forçar você a nada, é somente observar o que está acontecendo. Nunca antes parou o mundo todo por causa de uma praga, por causa de uma peste, por causa de uma epidemia. Mas os nossos olhos estão vendo isso. Nações poderosas não sabendo o que fazer, os reinos sendo abalados, os homens poderosos sendo abalados, pessoas milionárias sendo abaladas emocionalmente. É uma manifestação de Deus. Não sei se foi Deus quem enviou, ou se Deus permite isso, não sei. A única coisa que eu quero dizer a vocês é: se atentem. Não queira ficar correndo atrás da sua vida, das suas coisas. Não queira construir castelos, não queira construir riquezas sobre a terra. Se atente para a palavra de Deus, se atente para a presença de Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta, vai buscar o Espírito Santo. Volte a Jesus, você que se afastou, você que não está vivendo a vontade de Deus. Arrependa hoje em nome de Jesus e volta a construir salvação, volta a construir vida eterna, volta a edificar algo eterno sobre a tua casa. Eu desafio você hoje a reconhecer esta palavra e se render a este evangelho, evangelho do reino, evangelho do reino. E Jesus está falando com a igreja dele, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Moisés veio falando, e o povo nem aí. E o povo achava que era bobeira de Moisés. Está ficando louco, está ficando um velho meio fora da casinha. E Moisés cortando madeira e pregando madeira. Eles não perceberam. Moisés entrou com os animais na arca. Sabe quando eles foram se lembrar? Quando o dilúvio começou. Mas Deus falou para Noé: você vai fazer, mas quem vai fechar a arca sou eu. Eu fiquei imaginando, será que a hora que começou o dilúvio, a primeira coisa que fizeram é correram na porta da arca.
Ô Noé, abre aí, Noé. Deixa eu entrar aí, Noé. Sabe, queridos, reconheça o que Deus está falando com você. No seu interior, aquilo que o Espírito tem movido em nós. Porque cada um de nós construímos a nossa arca. Cada um de nós construímos a nossa vida eterna, a nossa salvação. Nós construímos as recompensas que será dada no reino de Deus. Depende de nós, das nossas decisões. Porque a hora que tudo acontecer, não adianta correr para a arca. Por isso que Jesus citou para a igreja: será como nos dias de Noé. Muitos não vão dar ouvido ao Evangelho da mesma forma. Como foi lá atrás, vai ser agora. Mas nós não podemos estar distraídos. Nós não podemos estar dispersos. Nós precisamos entender, como Jesus falou aqui em cima: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, tudo isso que eu estou pregando a você vai se cumprir, vai acontecer, porque Deus, Ele não falou algo que Ele não vai fazer, querido. Você que me ouve, se atente, volte o coração a Deus novamente. Você que está voltado a Deus, querido, continue assim. Continue assim. Você diz: pastor, eu estou entendendo que o céu está proclamando sobre a terra e eu estou apegado. Eu estava conversando com algumas pessoas esses dias e as pessoas me diziam: pastor, eu estou entendendo esse tempo e eu estou mergulhado em Deus no meu quarto. Estou me dedicando à palavra, estou me dedicando à oração. Eu entro no meu quarto para adorar a Deus. Eu tiro meu tempo a sós com Deus. Eu tenho olhado para a minha vida. Eu tenho me alinhado com aquilo que Deus tem falado comigo. Eu tenho negado a mim mesmo. Eu tenho alinhado com o céu. E é isso, esse é o tempo. Deus, Ele comparou os dias de Noé, mas eu quero que você compare a sua vida com a de Noé. Noé ouviu Deus falar uma vez só. Ele entendeu o que Deus queria dele e ele começou a trabalhar. Sozinho talvez. E Deus, Ele quer que você trabalhe. Então todos os dias que você se dedica a Deus, é uma parte da sua salvação que você constrói. É uma parte da salvação da sua família que você constrói. Um dia que você tira para contar uma história da Bíblia para as suas crianças, é uma parte da arca dos seus filhos que você constrói. Um tempo que você para você cantar e adorar, ou chamar as crianças para dobrar o joelho juntamente com você, você está construindo a arca. O momento que você chega para a sua família na sua casa e você diz: vamos ler um trecho da Bíblia, vamos meditar nas Escrituras. Esse é o tempo, querido, de mergulhar em Deus. Eu entendo que nós nunca mais seremos os mesmos, mas tem um porém nisso aí. Nós nunca mais seremos o mesmo se nós entrarmos em um ambiente com Deus. Se nós se convertermos em caminhos que nós estávamos tendo há um tempo atrás. Mas eu quero ser profeta que nós vamos conseguir se alinhar como Noé foi. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado
e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse é o tempo para pegar esta palavra no nosso espírito e ficar vigilante, atentos, porque nós não sabemos o dia e a hora. A única coisa que eu tenho a certeza que eu ministrei aqui é que está próximo. Jesus disse: aqueles que vê fome e tal, tudo que eu falei, não passará esta geração. Quantos anos é uma geração? De 70 a 80 anos. É uma geração. Queridos, que esta palavra alimente a tua alma, o teu espírito, que te dê forças. Você que estava fraco na fé, que seja fortalecido. Você que estava desanimado, que seja reanimado. Você que estava vivendo as suas vontades, que você venha renunciar às suas vontades e voltar a viver a vontade do Pai. Você que está afastado da casa do Senhor, volte-se ao Senhor. Você que já estava incrédulo de tudo isso que eu estou falando, por se passar o tempo, se passar os dias e parece que nada estava acontecendo, querido, com tudo isso que está acontecendo agora, que você seja alinhado a tudo isso que eu estou falando e às promessas de Deus. Feche os teus olhos. Quero chamar aqui o pessoal do louvor que estará cantando o louvor, e eu, enquanto eles se preparam aqui, eu vou estar orando por você. E a semana que vem nós continuaremos o que Jesus está falando à igreja. O que Jesus está falando à igreja. Aleluia, Jesus. Eu quero orar por você. Logo após eles estarão ministrando mais um louvor. E nós estamos...